Bom, Haroldo, eu não vou alongar o seu currículo, porque eu creio que você mesmo vai comentar agora da sua experiência. A primeira coisa que eu gostaria que você nos desse uma visão é de como o 5S e o TPM completam esse cenário da confiabilidade, da gestão de ativos, e a importância disso dentro do conjunto de ações que as empresas precisam tomar para atingirem os objetivos que eles têm com seus ativos físicos. Muito bem, Kleber. Claro que eu vou fazer somente uma parte introdutória para que a gente possa ir interagindo ao longo desse podcast, né? Inclusive contando com a participação da audiência que está aqui presente. Então, eu vou fazer uma parte introdutória e depois a gente vai debatendo um pouco mais sobre o tema, fazendo aí um ping-pong aí de você para ficar bem interativa e dinâmica essa live que está sendo transmitida online, hoje, dia 31 de outubro, aproximadamente 20 horas e 10 minutos, horário de Brasília, mas também que vai ficar no seu canal do YouTube aí para que as pessoas possam assistir ao longo do tempo, né? Então, Kleber, eu sempre fui muito apaixonado por eficiência, por produtividade em todos os aspectos, não somente no aspecto profissional, mas para quem me conhece pessoalmente, na minha vida pessoal do dia a dia, eu gosto muito de eficiência, gosto muito de produtividade. A gente tem um bem que ele é, vamos dizer assim, muito precioso, que é o tempo, e a gente tem que aproveitar muito bem o tempo, evidentemente, não somente com atividades profissionais, mas até atividades de lazer. E mesmo no lazer, a gente também tem que ser eficiente, né? E a minha formação, vocês viram aí, é administração de empresas, eu gosto muito de gestão. Tive a oportunidade, com esse curso de administração de empresas, que eu fiz em paralelo com o curso de graduação em engenharia mecânica na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Eu consegui, na época, fazer os 2 cursos em paralelo, depois não podia mais, mas aproveitei essa janela e eu fiz esses 2 cursos em paralelo, e me ajudou bastante o curso de administração de empresas, mas a minha especialidade é engenharia mecânica, principalmente manutenção mecânica, depois que eu fiz lá na Universidade Federal da Bahia, um curso de 640 horas, e eu tive a oportunidade, viu, Kleber, de trabalhar entre 87 e 90, numa grande petroquímica chamada Copene, estatal na época, hoje privatizada, hoje é uma das unidades de insumos básicos da Braskem, que é a maior petroquímica aqui da América Latina, e uma das maiores do mundo. E eu trabalhei como programador de manutenção durante 3 anos. Porém, essa empresa, Copene, ela tinha uma outra empresa de manutenção industrial no polo de Camaçari, chamada CEMAN, Central de Manutenção de Camaçari, que era a maior empresa de manutenção industrial da América Latina. Só para você ter ideia, Kleber, na época que eu cheguei lá em 90, nós tínhamos só como engenheiro de manutenção 230 engenheiros, e eu era um desses 230 engenheiros. É uma expressividade mesmo. Então, era uma empresa de referência, hoje não existe mais, em 99 ela foi vendida para a BB, então ela não existe mais a semana, mas deixou um legado, né? Inclusive eu escrevi um livro contando a história da manutenção, da Seman, perdão, é um e-book que está disponível também, mas eu tive essa oportunidade de trabalhar nessa empresa como engenheiro de paradas 1 ano e meio, e em paralelo fui facilitador da qualidade e também comecei a me especializar em TPM nessa época. Nós tínhamos um interesse muito grande pelo TPM, através dos trabalhos do Seiichi Nakajima, do JPM. A gente estudou profundamente os trabalhos do Nakajima, não somente pelos livros, mas nós adquirimos, na época, 3 fitas VHS, onde a gente estudava, formamos um grupo de estudo, eram 7 engenheiros que faziam parte desse grupo de estudo, nos aprofundamos e eu tive a felicidade de também levar para uma área de atuação minha depois, de ser engenheiro de parada, na área de usinagem, a implementação do TPM para poder experimentar também o TPM. Nessa época, viu, Kleber, a gente já tinha lá o 5S como nossos 5 programas prioritários dentro de um modelo maior de gestão pela qualidade total, apoiado na época pelo Vicente Falcone, e, no caso, nós tivemos uma contribuição muito grande com o pessoal do JPM, para que a gente, inclusive, ajudasse nossos clientes lá dos contratos que nós tínhamos em Camaçari, a implantar o TPM, que foi o caso da Copene. Então, a Copene, que ela em 97 conseguiu ganhar o prêmio TPM, do JPM,
ela teve a base de implantação do TPM através dos trabalhos da semana. Nós tínhamos lá um coordenador de contrato chamado Agildo Bezerra, e o Agildo conseguiu lá numa área piloto da Copene implantar, e esse programa depois foi avançando. E lá na Copene teve a coordenação do Paulo Canário, que hoje é um dos maiores consultores de TPM aqui da América Latina, grande amigo meu, ontem mesmo conversei com ele, tive contato, não cheguei a conversar, tive contato com o Paulo Canário, uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Então, dessa maneira, a gente conseguiu alinhar 5S e TPM para aquilo que é mais importante, a confiabilidade, né, de um equipamento que gera uma confiabilidade do processo, logo confiabilidade da planta. Então, o TPM tem essa característica de trabalhar com foco no equipamento, e não tem uma gestão adequada de equipamento ou de ativos se você não tem confiabilidade. Inclusive, por isso que você entrou aí de cabeça, se especializando agora como um consultor na área de gestão de ativos, onde a base de gestão de ativos, você sabe que é a confiabilidade. A gente pode até comentar um pouco sobre isso, mas não existe gestão de ativos se a gente não tiver como base a confiabilidade. E o TPM trabalha muito bem todos os aspectos da confiabilidade em todos os seus pilares, tanto os pilares técnicos como os pilares complementares. Então, de maneira didática, Kleber, a gente tem o TPM em termos de pilar, a gente tem um pilar chamado melhorias específicas, onde você vai atuar sobre as perdas de um determinado processo que vai gerar aquele indicador famoso chamado OEE. Então, ele conjuga esforços da área de engenharia, área de manutenção e área de produção. E esse indicador é um indicador técnico, ele não é o único indicador que mostra a saúde da gestão de ativos, mas ele é interessante porque ele conjuga esforços dessas três áreas chaves para a boa gestão de um ativo, que é a área de engenharia, a área de manutenção e a área de produção, né? Aí nós temos o pilar de manutenção planejada, que consiste em você fazer toda a intervenção do equipamento de maneira programada. E aí, claro, você pode ter na manutenção planejada a manutenção preventiva, que por si só já é programada, né? E tem a manutenção corretiva programada. Então, a manutenção planejada, que é um pilar importante do TPM, ela não aceita a manutenção corretiva não programada, né? Manutenção corretiva não programada é um desvio dentro de um pilar de manutenção planejada. Ou seja, a falha inesperada, né? Não, a falha é uma falha inesperada, mas não de maneira programada. Eu vou dar um exemplo aí, Kleber, para que a audiência, de maneira muito simples, possa entender. O farol do nosso carro, ele queima de uma maneira inesperada. Mas quando eu defino uma política de manutenção para o meu carro, eu já conto que eu não vou fazer um planejamento preventivo para o farol do meu carro, né? O farol do meu carro. Agora, quem sabe o farol de um avião, né, já tem uma troca sistemática em função da importância que tem o farol de um avião, né, comparado com o farol do meu carro. Então, no meu caso, eu não vou planejar nada de manutenção preventiva para o farol. Porém, se o farol queimar, já faz parte da minha política de atuação eu fazer uma programação adequada para fazer a troca do farol. Então, essa folga que eu tenho de programar uma manutenção corretiva, a gente chama isso daí manutenção corretiva programada, que faz parte da manutenção planejada. Claro que não é uma manutenção preventiva, é uma manutenção corretiva programada. Agora, se não faz parte da minha política de manutenção, uma quebra repentina de uma parte do equipamento, ou de um equipamento, ou de um equipamento auxiliar, não faz parte do meu planejamento, então essa manutenção corretiva não programada é um desvio que eu tenho que evitar. Esse tipo de problema não pode acontecer. De maneira, Kleber, que a manutenção planejada prevê duas situações possíveis: a manutenção preventiva e a manutenção corretiva programada. Agora, claro que na manutenção preventiva nós temos uma série de características, desde as inspeções preditivas, né,
e outros tipos de intervenções que a gente, tudo cabe dentro da manutenção preventiva. Isso aí faz parte do arcabouço é uma palavra muito em moda aqui no Brasil, né? Faz parte do arcabouço de uma manutenção planejada. Aí nós temos, viu, Kleber, o pilar de manutenção autônoma, que é um pilar que consiste em você fazer com que o operador ele seja uma peça fundamental para acompanhar o desempenho de um equipamento, através de algumas partes que são previamente selecionadas pela área de engenharia ou pela área de manutenção, e com isso ele vai cuidar adequadamente desse componente, para que esse componente não tenha um desgaste prematuro, não venha a gerar uma quebra não programada, quer dizer, uma quebra do equipamento, que a gente tem que fazer uma intervenção não programada, e a gente conta com essa pessoa que está, teoricamente, 24 horas junto ao ativo, para que ele seja um grande colaborador da confiabilidade do equipamento. Então, o operador ele ajuda a confiabilidade do equipamento na manutenção autônoma de duas maneiras, né? Tanto quando ele opera adequadamente o equipamento, com os cuidados adequados, então, dessa maneira, ele não causa um desgaste prematuro do equipamento, como também ele faz todo o acompanhamento do equipamento através de inspeções e faz parte dessa tarefa de inspeção a própria limpeza em partes chaves do equipamento. Isso aí faz parte também dessa atividade. E dessa maneira, Kleber, ele vai monitorando o desempenho, a performance do equipamento e sinaliza o mais cedo possível para a manutenção os primeiros sinais, o qual ele é treinado para relatar para a manutenção e a manutenção poder, dessa maneira, fazer um acompanhamento mais científico, utilizando equipamentos, utilizando a experiência da própria área de manutenção, para que possa, através desse acompanhamento, definir, se for o caso, a melhor intervenção possível do equipamento, que tipo de atividade nós vamos fazer de correção e qual é o ponto-chave, o ponto de equilíbrio, onde a gente possa não prejudicar a confiabilidade do equipamento e tenha a maior disponibilidade possível do equipamento. Que, às vezes, muitas vezes, você faz intervenções indevidas do equipamento, você sabe disso, você trabalha com confiabilidade, e essa intervenção prematura do equipamento, ele gera grandes perdas. Primeiro, vai diminuir a disponibilidade do equipamento. Depois, vai aumentar os custos de manutenção. E depois, ele, quem sabe, vai interferir na confiabilidade do equipamento, porque a gente sabe, toda vez que você faz uma intervenção do equipamento, é uma variável, essa intervenção, que pode prejudicar a confiabilidade do equipamento. Então, se a gente puder ter o equipamento que tenha a menor intervenção possível da manutenção, ao longo de uma campanha, ao longo da vida útil desse equipamento, a gente vai ter uma probabilidade, uma possibilidade menor de um desgaste prematuro e até mesmo de uma quebra repentina de um componente do equipamento. E tem um pilar que parece muito, Kleber, com gestão de ativos, que a gente chama de controle inicial ou melhorias no projeto, que é você fazer um fluxo de trabalho para toda vez que você for selecionar um equipamento ou escolher um componente-chave de um equipamento que define a confiabilidade dele, você ter uma visão do custo do ciclo de vida do equipamento ou do componente do equipamento, desde o momento que você vai fabricar, quer dizer, projetar, fabricar o equipamento, transportar o equipamento, instalar o equipamento, fazer o teste, as operações, setups, as intervenções de manutenção ao longo do tempo, né? Fazer, quem sabe, até um retrofit, se for o caso, e até chegar ao ponto de você fazer o trabalho de se desfazer do equipamento, que a gente chama isso aí numa linguagem técnica, de descomissionamento do equipamento. Ou seja, é um sepultamento honroso do equipamento, né? Esse sepultamento honroso é uma linguagem que a gente usa, mas é um descomissionamento responsável, inclusive, quem sabe ter um valor residual, ainda que a empresa pode ter uma receita com isso. E agora a gente está nessa época de um cuidado com o ambiente, né? O meio ambiente, em fazer com que esse equipamento cause o menor prejuízo possível ao meio ambiente.
no momento que você está descartando alguns resíduos. Alguns deles, inclusive, podem ser resíduos de classe 1, resíduos que podem prejudicar, caso você não tenha um tratamento adequado no descarte, pode prejudicar sobremaneira o meio ambiente. Então, é isso, viu, Kleber? Uma visão geral do TPM. Agora, Kleber, a gente, quando fala em confiabilidade, o pessoal normalmente fala de confiabilidade humana, né? E eu vejo que o 5S é a base da confiabilidade humana de um ativo, né? Porque se você não tem, por parte da operação, por parte da manutenção, a prática dos conceitos que pregam o 5S, os 5 conceitos 5S, você pode comprometer a confiabilidade do ativo a partir da baixa confiabilidade do ser humano na sua prática. Eu vou dar um exemplo muito fácil, muito claro. Eu vou dar um lado do operador e vou dar o lado do homem de manutenção. Eu falo do homem, mas vamos falar do ser humano de manutenção, porque o homem de manutenção ainda tem uma linguagem muito machista, né? Vou falar do ser humano ou do profissional, ou da profissional da manutenção. Kleber, vamos falar do operador. Se o operador ele não tem uma postura adequada de manter o equipamento limpo, ele demonstra com isso que ele não tem cuidado com o equipamento como um todo, né? Eu não estou dizendo que, obrigatoriamente, a limpeza, dependendo do equipamento, ela está ligada à confiabilidade do equipamento, mas a postura do operador para com a limpeza do equipamento demonstra a postura do operador para com o cuidado com o ativo, com o equipamento que ele está operando, ou que ele está controlando. Então, não é questão somente de ordem física da limpeza, e sim a questão de postura. Se você não limpa, você não zela. E se você não zela, evidentemente, o equipamento vai ter uma campanha muito mais reduzida, você vai ter um desgaste acelerado de alguns componentes-chave do equipamento, que vai repercutir na baixa confiabilidade e também repercutir na indisponibilidade do equipamento. Por outro lado, quando você vê o homem de manutenção, aí eu vou dar um exemplo de um mecânico, vou dar um exemplo de um lubrificador, que na hora que ele vai fazer, Kleber, uma intervenção no equipamento, se ele não tem um cuidado também com esse aspecto de limpeza, ele pode gerar um prejuízo de um desgaste prematuro do equipamento no momento que ele pode inserir no equipamento algum tipo de sujidade que pode gerar um desgaste prematuro do equipamento. Então, vou dar só um exemplo muito fácil. Você vai lubrificar um equipamento, vai usar lá os meios, vamos colocar lá o funil, você vai pegar um lubrificante para colocar naquela entrada do sistema de lubrificação, e pode ser até um sistema hidráulico, nada impede que seja isso, e esse funil, por acaso, esteja sujo. E essa sujeira seja areia, um elemento altamente abrasivo. Então, você vai levar para dentro do equipamento algumas partes que estão em movimento, partes dinâmicas, como a gente chama na manutenção. Você pode levar, junto com esse lubrificante, ou óleo hidráulico, você pode levar uma areia, né, que tem uma abrasão muito grande, né, um material duro, e esse material, junto de um equipamento alternativo rotativo, pode gerar um desgaste prematuro, fazendo com que você tenha, assim, um desgaste de algumas partes, e também você tem vazamentos pela selagem, né, por retentores e assim por diante. Então, eu estou dando somente exemplos práticos de como apenas um dos S, que é o terceiro S do 5S, que é o sensor, senso de limpeza, ele está relacionado de maneira física e de maneira de postura com relação à confiabilidade do equipamento.